Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Estamos retomando as pregações bíblicas expositivas no Evangelho de São Mateus. A semana passada nós analisamos Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25, e lá respondemos duas perguntas: por que Jesus nasceu e para que Jesus nasceu? Hoje estamos começando o capítulo 2 e vamos analisar os versículos de 1 ao 12. O nascimento do rei Messias e a visitação dos magos. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia com reverência, amor e fé e acompanhar comigo a leitura deste santo livro. Vamos lá? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o coração de Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, tua palavra está aberta, lemos a passagem e agora vamos investigar os textos para encontrar neles lições para a nossa vida, para o nosso crescimento, edificação e preparo para a vida eterna ao lado do Senhor. Que o Senhor, por meio do Espírito Santo, possa iluminar nossa mente, o nosso coração, a fim de crescermos e entendermos mais sobre o nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a mensagem de hoje vai nos falar do menino Jesus, isto mesmo, que nasceu para ser o rei dos judeus e de todos os povos da terra. Como o nosso rei, ele merece os nossos presentes e merece o maior dos presentes, isto é, a nossa vida, o nosso coração, a nossa devoção. Simples, muito simples. A mensagem de hoje vai nos dizer que Jesus é o rei não só dos judeus, mas de todos os povos da terra. E como tal, ele merece os nossos presentes e muito mais, a nossa vida, o nosso coração e a nossa devoção. Eu quero dividir essa apresentação bíblica em 3 partes. A primeira delas, vamos trabalhar a visita dos magos para o menino rei que acabara de nascer. Depois, nós vamos entrar na segunda parte, onde trabalharemos o descaso dos líderes judeus e a fúria do rei Herodes. E, por fim, nós trabalharemos os 3 presentes que os magos deram ao menino rei
que acabara de nascer e ser visitado por eles. Quando terminarmos, nós tiraremos algumas lições práticas para a nossa vida e certamente, em nome do Senhor, receberemos o seu convite para entregarmos a nossa vida, o nosso coração a Ele e sermos adoradores dEle para a sua glória. Bom, é necessário que a gente recapitule algumas coisas. Por exemplo, Deus, antes de tornar o seu Filho encarnado no ventre de Maria, na cidade de Belém, ele fez promessas desde o livro do Gênesis, isto é, desde a época de Adão e Eva. Você se recorda que Adão e Eva tiveram de Deus a promessa de um libertador? Muito bem, lá está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 15, que nasceria um menino e ele pisaria a cabeça da serpente e a destruiria para sempre. Claro que no decurso, essa serpente que se chama Diabo e Satanás ficaria no calcanhar dele, assim como ficou quando ele nasceu lá de Maria. Mas receberia um golpe fatal na cabeça, e isto aconteceu na cruz do Calvário. Muito bem, saindo do jardim do Éden, nós temos na palavra de Deus, ainda no Gênesis, a experiência de Abraão, que peregrinando por muitas terras, disseminou a semente da mulher, isto é, ele propagou a primeira vinda do rei Messias. Depois existe o cativeiro egípcio. Lá no cativeiro egípcio, Deus se manifestou muitas vezes, especialmente quando o sangue foi aplicado na porta das famílias do seu povo. Ali temos uma indicação clara de que o Cordeiro de Deus futuramente seria sacrificado e derramaria o seu sangue para libertar o seu povo. O tempo passou, as promessas se intensificaram, muitas profecias belíssimas, tanto no Pentateuco quanto nos profetas e também nos Salmos, de que Jesus viria a esta terra. Chegou o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi um celeiro onde Deus pôde manifestar a sua glória por meio do seu Filho, através da vida e do ministério do seu servo, o profeta Daniel. E aqui eu quero começar a apresentar a você um resumo daquilo que Deus pôde dar aos babilônios, isto é, aos gentios daquela época, por intermédio do seu povo no cativeiro. Lembra de Daniel capítulo 2? Muito bem. Daniel 2 fala que o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua metálica e naquele sonho uma pedra gigante caiu nos pés daquela estátua, destruindo-a e tornando-a uma grande montanha que encheu toda a terra. Ali você tem uma profecia da primeira vinda de Cristo e já um apontamento para a segunda vinda de Cristo. Lembrando que os pés daquela estátua, na interpretação profética, representa o Império Romano fragilizado, dividindo-se em 10 tribos bárbaras. Foi exatamente nesta época que a pedra, que é Cristo, desceu a esta terra. O capítulo 3, Jesus ele desce na Babilônia, entra na fornalha de fogo ardente para libertar os seus 3 filhos fiéis e é visto pelo rei Nabucodonosor. E isto gerou um impacto, causou um impacto muito grande. E possivelmente pelos conselheiros do rei, pelos magos que ali estavam assessorando o rei e por outros tantos que estavam na inauguração daquela estátua, o mundo todo pôde ouvir de que o libertador de Israel descera do céu e entrou no fogo para libertar os seus 3 filhos. O capítulo 4, o rei sonha novamente com uma gigantesca árvore que crescia até o céu. Ele viu um santo descer do céu, um anjo glorioso, um santo, um vigilante. Esse anjo cortou a árvore bem rente à terra, dizendo que o reino de Nabucodonosor
juntamente com ele, o rei, seria tirado. De fato, o rei foi tirado, levado para a selva, 7 anos lá, e nesse tempo os seus assessores assumiram o reinado da Babilônia. Ele escreve no capítulo 4 que todos os povos e homens da terra deveriam temer o Deus de Daniel e os seus 3 companheiros, porque esse Deus liberta, esse Deus salva, todos deveriam tremer na sua presença. No capítulo de número 5, existe aquela linda, mas linda história, onde o rei está dando uma grande festa, uma festa pagã, idólatra, onde acontecia de tudo. De repente, Jesus desce ali, invisivelmente, deixa ver apenas a sua mão e uns dedos, passeando à vista de todos, especialmente do rei, vai até a caiadura da parede do Palácio Real e escreve com o seu dedo Mene, Mene, Tekel e Parsim. Era o juízo de Deus sendo aplicado à Babilônia. Ninguém, nenhum dos magos, nenhum dos encantadores, ninguém conseguia ler a escritura na parede, somente o profeta de Deus, o Daniel. O capítulo 6, já estamos no Império Medo-Persa. O rei Dario está governando todas as terras deste mundo através do seu império poderoso. E ele também era assessorado de muitos inteligentes, magos, encantadores, assim como eram os reis antigos. Muito bem. Certa ocasião, Daniel é envolvido diabolicamente numa trama onde tramavam contra a sua vida. Ele é jogado na cova dos leões e Deus envia um anjo, o seu anjo, possivelmente o próprio Cristo, para libertar da fúria daqueles leões. E o rei, no amanhecer do dia, vai até a cova dos leões e grita para Daniel: acaso teu Deus veio ao seu encontro para te libertar? E o Daniel responde: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca aos leões. O leão da tribo de Judá desceu ali e fechou a boca dos leõezinhos, e o seu servo saiu ileso daquele buraco, daquela cova dos leões. Depois, no capítulo 7, você tem uma descrição do Filho do Homem, que é Cristo, assentado à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Ancião de Dias. No capítulo 8 e 9, uma profecia maravilhosa que revela a primeira vinda do Messias. Então, tudo isto que aconteceu em Babilônia serviu de testemunho, serviu de instrução para que magos e filósofos e pessoas intelectuais que compunham a ala, o departamento de inteligência da Babilônia, pudessem receber a profecia da primeira vinda do rei Messias. O tempo passou, o povo de Deus foi libertado, instaurou-se na terra da sua promissão, e as histórias de milagre da primeira vinda de Jesus, sendo apresentada por Daniel ali na Babilônia, foi disseminada para todas as terras. Possivelmente, atenção meu amigo e minha amiga, possivelmente desse impacto que Deus trouxe à Babilônia, revelando constantemente o seu Filho Jesus Cristo, magos do reino da Pérsia, estudando essas profecias mais detidamente e analisando também os astros, entenderam pela profecia de que o menino estaria para nascer. Em certa ocasião, Deus utiliza de estrelas para que esses magos pudessem ser impressionados e conduzidos do Oriente até a cidade de Belém,
onde o menino estava já nascido. Agora, sobre esta estrela há um debate muito grande. E eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas ligadas às interpretações em torno desta estrela. Por exemplo, alguns acreditam que essa estrela surgiu em decorrência de uma conjunção de planetas, como Júpiter e Saturno, na constelação zodiacal de Peixes. Fato que se deu em novembro do ano 7 antes de Cristo, portanto, bem perto do seu nascimento. Essa teoria, ela não se sustenta. Outros acreditam que essa estrela era uma supernova, estrela que perde o seu brilho, desbota e acaba por sofrer uma explosão violenta e dá origem a enorme quantidade de luz por algumas semanas ou até meses. Essa teoria também não se sustenta. Outros sugerem que essa estrela era algum cometa, como o cometa Halley, por exemplo, que passou no ano 12 antes de Cristo. Essa teoria também não se sustenta. Tem aqueles que preferem pensar numa série de conjunções planetárias e concentrações de corpos celestes, como o impacto celeste no ano entre o ano 2 e o ano 3 a.C., também perto do seu nascimento. Ela também não se sustenta. Outros pensam em anjo, atenção meu amigo, ou anjos. Sobre anjos, eu gostaria de apresentar o ponto de vista do livro Desejado de Todas as Nações, que é também adotado por mim e por uma multidão de pregadores da palavra de Deus. Está no Desejado de Todas as Nações, páginas 59 e 60, com um apoio adicional do comentário bíblico adventista. Atenção! Está escrito: ao estudarem esses magos o céu estrelado, procurando sondar os mistérios ocultos em seus luminosos caminhos, viram a glória do Criador. Buscando mais claro entendimento, voltaram-se para as Escrituras dos Hebreus. Guardados como tesouros, havia em sua própria terra escritos proféticos que prediziam a vinda de um mestre divino. Os magos souberam com alegria que seu advento, o advento de Jesus, estava próximo e que todo mundo se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Continua. Viram os magos uma luz misteriosa nos céus, naquela noite em que a glória de Deus inundara as colinas de Belém. Ao desvanecer-se a luz, surgiu uma luminosa estrela que permaneceu no céu. Não era, atenção, uma estrela fixa, nem um planeta, e o fenômeno excitou o mais vivo interesse dos magos. Não era uma estrela fixa, atenção, nem um planeta, e o fenômeno excitou o mais vivo interesse dos magos. Agora, preste mais atenção nisso. Aquela estrela era um mais longínquo grupo de anjos resplandecentes. Mas isso os sábios ignoravam. Tiveram, todavia, a impressão de que aquela estrela tinha para eles significado especial. Eles consultaram sacerdotes e filósofos e examinaram os rolos dos antigos registros. A profecia de Balaão declarara: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Teria, acaso, sido enviada essa singular estrela como precursora do prometido de Israel? Os magos, continua o comentário,
acolheram com agrado a luz da verdade enviada pelo céu. Agora era sobre eles derramada em mais luminosos raios. Eles foram instruídos em sonhos a ir em busca do recém-nascido príncipe. Meus amigos, tem muito sentido em tudo isso que acabo de ler para vocês. Aquela estrela era aquilo que lemos aqui, lá no longínquo, um grupo de anjos gloriosos de Deus. Sabe por que tem sentido? Porque ao longo da história bíblica, Deus revelava seus segredos aos profetas através de visitação, através de anjos, através de sonhos e através de sonhos enviando anjos. E Deus fez isso também na vida de muitos que não eram profetas e até mesmo em pessoas que não eram do povo de Deus. O Novo Testamento, especialmente o Evangelho de Lucas, registra que um anjo veio até Maria para anunciar a ela a gravidez do rei Messias. O anjo também entrou no sonho de José e disse para ele: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E quando o menino nasceu na cidade de Belém, Deus enviou um anjo aos pastores que pastoreavam as suas ovelhinhas nos campos. E já era tarde, já início da noite, o anjo glorioso iluminou como que uma nuvem luminosa. Todos ficaram atemorizados. E o anjo disse: não temas. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Imediatamente veio do céu um grupo de anjos, milhares de anjos, e começaram a cantar o famoso cântico: Hosana nas alturas, bendito o Rei dos céus. Tudo tem sentido. Aquela estrela foi exatamente uma aparição angelical que conduzia os magos até a cidade do rei Messias. Quando eles chegaram, começaram a perguntar para judeus e para líderes judeus acerca do nascimento do rei Messias. Os judeus e os líderes não estavam preocupados com este grandioso tema das Escrituras. Sabem por quê? Porque líderes e povo estavam completamente tomados por certa letargia espiritual. Os sacerdotes eram comprados pelo rei Herodes e eles tinham o seu cargo, o seu ministério, como um cargo político e acabavam fazendo tudo o que o rei ordenava. O rei colocava e o rei tirava sacerdotes. Mandava e desmandava. Esse é um fato registrado pela história, tanto pela palavra de Deus quanto pela história. Sabendo o rei Herodes que os magos estavam ali, perguntando pelo nascimento de um rei judeu, que governaria, que reinaria entre os judeus, está escrito no relato que nós fizemos que o rei ficou alvoroçado. O rei ficou apavorado, porque ele não queria perder o seu poder e o seu domínio sobre os judeus. E ele chama os sacerdotes e os escribas e indaga deles acerca dessa profecia. E eles respondem que havia realmente uma profecia no Antigo Testamento, especialmente em Miqueias, apontando o nascimento do menino. E ele toma todas as precauções e se arma de todos os lados para
destruir o rei messiânico. Eu gostaria de agora passar a descrever um pouco para você quem era este rei Herodes, que trabalhava astutamente como um demônio para destruir o menino Jesus. Herodes, ele casou-se 9 vezes, a começar por aí. Ele mandou assassinar 45 aristocratas que eram concorrentes e pretendentes do seu reino. Ele não media esforços para tirar de cena todos aqueles que ameaçavam o seu trono. Ele tinha medo de perder o poder. Ele casou-se com uma mulher chamada Mariana e, com medo de que a família dela concorresse com ele ao poder, forjou acusações mentirosas contra os membros principais da família dela e os levou todos à morte, matou todos. A pedido da sua sogra, chamada Alexandra, ele nomeou Aristóbulo, seu sobrinho, como sumo sacerdote de Jerusalém, mesmo esse rapaz tendo 17 anos de idade. Aristóbulo, por exemplo, era muito carismático. Ele conquistou a simpatia rapidamente de muita gente, da família, do palácio e do povo. Totalmente enciumado, cheio de inveja e medo, Herodes o prende e o estrangula. Isto mesmo, estrangulou o rapaz. Sua sogra, apavorada com essa atitude brutal, demoníaca, fugiu para o Egito. Sabe o que o Herodes fez? Mandou soldados até ela, lá no Egito. Eles foram, pegaram a sua sogra e a estrangularam também. Nos é dito pela história que o imperador de Roma, na ocasião, não suportando mais as atrocidades desse rei brutal, chamado Herodes, mandou chamá-lo para se explicar. Quando ele estava indo para Roma, temendo que sua mulher, Mariana, o traísse na sua ausência, mandou matá-la. Isso mesmo que você ouviu. Mandou matar a própria mulher com medo. Ele tentou remediar um pouco essa situação da morte da sua esposa, mandando seus 2 filhos para Roma para estudarem lá, mas recebendo a notícia de sua irmã que esses 2 voltariam mais preparados de Roma e assumiriam o trono no seu lugar, ele também mandou matar os seus 2 filhos. Rei Herodes era um demônio no governo dos judeus e aliado de Roma. O imperador de Roma, César Augusto, fez proclamar a seguinte notícia: é melhor ser um porco do que ser um filho do rei Herodes. Foi esse rei, meu amigo e minha amiga, meu irmão querido, foi esse rei chamado Herodes que ficou alarmado com a notícia do nascimento do menino Jesus. E então ele começa a se armar até aos dentes para destruí-lo. A partir daqui, eu gostaria de apresentar a você um pouco da fúria, um pouco da hostilidade, um pouco da raiva descontrolada desse rei Herodes. O versículo de número 3 do capítulo 2 que acabamos de ler, fala que o rei alarmou-se ao receber a notícia dos magos e também dos sacerdotes e escribas.
Em seguida, no versículo 4 diz que ele convocou todos os principais sacerdotes, isto é, todo o sinédrio, que era formado de 70 componentes, entre sacerdotes, escribas, homens que não tinham mais créditos diante de Deus, porque agia politicamente, injustamente, demoniacamente. Os evangelhos vão dizer de todas as suas tramóias para denegrir a imagem, para prejudicar, para levar à contradição e para levar à morte o Filho de Deus. O versículo de número 7 diz que Herodes chamou secretamente os magos. Veja, primeiro ele se alarma, depois ele reúne todos os componentes do sinédrio, depois ele secretamente reúne os magos e trama com os magos para pegar o menino. O versículo 8 diz que ele envia os magos até a cidade de Belém, como sendo seus emissários, e eles não eram, eles vieram em nome de Deus, guiados pelos anjos de Deus. E o rei diz, quando você chega lá, vocês voltem e avisem-me, para que eu possa ir lá para adorá-lo também. É exatamente o que vai dizer no próprio versículo 8, na partezinha B. Ele queria também adorá-lo. Bom, conhecendo a história dele e as tramas para pegar o menino, jamais ele queria adorá-lo, ele queria matá-lo para não perder o seu trono. O versículo de número 13, o anjo revelou em sonho a José que Herodes havia de procurar o menino para o matar. O verso 16 do capítulo 2 diz, vendo-se iludido pelos magos, porque eles foram, viram, presentearam e divinamente inspirados em sonho, não voltaram a Herodes. Então, Herodes, vendo-se iludidos pelos magos, enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E finalmente, nos versículos 19 e 20 do capítulo 2, Herodes morre e todos os que atentaram contra a vida do menino. Ninguém, meu amigo querido, minha amiga querida, que atenta contra a vida de Cristo permanece impune. São eliminados mesmos. E no juízo de Deus, no final da história dessa humanidade, todos que atentaram contra o Filho de Deus e contra o povo de Deus, o remanescente de Deus, serão eliminados para sempre. Muito bem. Agora passaremos a entender um pouco acerca dos presentes que aqueles magos, que não eram 3 e nem eram reis, a Bíblia diz apenas que eram magos, ou seja, homens importantes, homens influentes, ricos, que possivelmente viajaram quase 2.000 quilômetros em carruagem, assessorado por várias pessoas, para encontrar e adorar o rei Messias. Então passaremos agora aos presentes que eles levaram a Jesus. Está escrito que Jesus recebeu, através de Maria e José, ouro, incenso e mirra. Quando analisamos o livro do profeta Miqueias, que traz a famosa profecia do nascimento do menino na cidade de Belém, vemos que Miqueias trabalha o tríplice ofício de Jesus, isto é, ele como rei, sacerdote e também profeta. E ao mesmo tempo acusa os falsos reis, os falsos sacerdotes e os falsos profetas. E converge as suas profecias para Cristo, que seria o rei, o sacerdote e o profeta ao mesmo tempo. O Antigo Testamento todo trabalha exatamente isso. O Cristo, quando nascesse, seria o rei, o sacerdote e o profeta, e portanto digno de reinar em seu povo para o bem dele,
pelos séculos dos séculos. Quando ele recebe esses 3 presentes, é possível que, pela direção, comando e soberania de Deus, os magos estariam apontando para esse tríplice ofício de Cristo. O ouro aponta para a realeza. Jesus é o Rei maior. O incenso, perfume usado para a intercessão no santuário e no templo dos judeus, aponta para o sacerdócio. O sacerdote é que fazia a ministração através do incenso, que significa as orações dos santos, diz o Apocalipse. Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que recebe nossas preces e intercede por nós. Mirra é também um perfume que era usado para embalsamar os mortos. Aponta para o profeta que morria pela mensagem de Deus. Ele não se importava com a própria vida. Esta era a vida dos profetas. Morria em nome de Deus, em nome da palavra de Deus, mas não a negava. Jesus é profetizado por Moisés como o grande profeta, que traz a mensagem redentora de Deus, e que é a própria mensagem redentora de Deus. É a palavra viva de Deus que redime o seu povo e o mundo. Jesus, ao receber esse perfume chamado mirra, está recebendo esta grande homenagem de que ele é o sumo profeta. Em conclusão, gostaria de dizer que Jesus veio para os judeus, isto mesmo. Mas não só para os judeus. Ele também veio para os gentios. Ele veio para todos os povos da terra. O Evangelho de Mateus trata desse tema do começo ao final. Por exemplo, quando ele retorna do deserto ao vencer o dragão Satanás, naquele debate bíblico-teológico, ele vai morar na Galileia, que segundo a profecia de Isaías e a própria passagem de Mateus 4, de 12 a 16, é a Galileia dos gentios. E lá ele prega, lá ele realiza muitos milagres. É ele chamando os gentios que não eram judeus para servi-lo, para adorá-lo. Em sequência, no capítulo 8, de 5 a 13, existe a famosíssima história do centurião romano, que tinha a sua administração muitos soldados e que acreditava na palavra de Jesus, numa só palavra. Tanto é que ele pediu: mande uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse: tá bom. E naquela mesma hora o servo dele foi curado. E Jesus, nesse mesmo contexto, elogia a fé desse homem, dizendo que nem em Israel havia encontrado fé como aquela. E aí ele dá uma tacada muito, mas muito interessante. Ele diz o seguinte: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Um outro exemplo de que Jesus veio não apenas para salvar os judeus, mas povos de outras terras, é o caso da mulher cananeia, de Mateus capítulo 15. Ela estava com a sua filha horrivelmente adoentada pelo poder da fúria dos demônios na menina e pediu socorro a Cristo. E Cristo acabou socorrendo aquela mulher e elogiando a sua fé. Retornando agora à história dos magos, eles não eram judeus. Eles eram possivelmente da Pérsia,
e agora viajam centenas de quilômetros para se encontrar com Jesus e adorá-lo, recebendo-o como seu Rei Salvador. Gostaria de tirar algumas lições para a nossa vida hoje. 7 lições. Essas 7 lições são lições tiradas da vida e também do movimento dos magos que vieram adorar o Rei Messias. O capítulo 2, verso 2, nos leva a refletir que esses magos, eles eram estudiosos das profecias bíblicas a respeito do Messias que nasceria. Esta é uma lição que nós temos que aprender. Estudar as profecias da palavra de Deus para encontrar Cristo e a sua redenção e adorá-lo como Rei e Salvador. Segunda, eles viajaram um longo percurso para ver e adorar o Rei. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Eles não se importaram com o tempo, nem com a geografia. Simplesmente viajaram quilômetros, com todas as dificuldades da época, para adorarem o Senhor. É assim, meu amigo. Hoje nós temos tudo nas nossas mãos e colocamos obstáculos um atrás do outro para não ir até Jesus em sua casa para adorá-lo como Rei Salvador. 3. Os magos alegraram-se ao ver a estrela pairando sobre o Rei Jesus, sobre a casa onde estava o Rei Jesus. Grande alegria inundou o coração daqueles magos. Isto é um exemplo para a gente também. Alegria deve encher o nosso coração ao estarmos na casa do nosso Rei, na presença do nosso Rei, a tal ponto de adorá-lo com toda a nossa energia, com toda a nossa emoção, com toda a nossa alegria. 4. Eles entraram na casa onde estava um rei. Não ficaram de fora, eles entraram. Eles queriam ver, eles queriam adorar, eles queriam presentear. Isto mesmo. Esta é uma lição importante para a gente. Nós devemos ir e entrar na casa de Deus e adorar aquele que está presente. 5. Os magos prostraram-se diante do Rei Jesus para adorá-lo. Reverência, devoção, humildade. Isto mesmo, temos que interiorizar isto. 6. Deram presentes para o Rei Jesus, ouro, incenso e mirra. Coisas preciosíssimas de sua terra, de seus tesouros. Eles não tinham apego a isso, eles presentearam, a alegria era tão grande, a emoção de ver o Salvador era tão grande, que eles deram os melhores presentes para Cristo. Está você, meu amigo, tirando do melhor que você tem para Cristo, para a casa e a causa, a obra de Deus? Pense nisso. 7. Obedeceram a Deus e não retornaram ao encontro do ímpio rei Herodes. Foram direto para o seu país, em obediência à palavra de Deus revelada a eles ali em Belém da Judéia. Temos que obedecer o nosso Salvador, não retornando aos ímpios, não se relacionando com os ímpios que querem o mal de Deus e do povo de Deus. Meu amigo, quando descobrimos, quando encontramos o Rei, pelo estudo da palavra profética de Deus, não medimos esforços para ir até Ele e adorá-lo. Não há barreiras de tempo, não há barreiras geográficas,
não há preconceito quanto ao lugar, não importa se é uma igreja pequena, média, grande, não importa se é uma casa, não há preconceito. Eu vou encontrar o meu rei e adorá-lo. Somos, meu amigo, enchidos e preenchidos. Nosso coração é completamente tomado de grande alegria, estando na presença do Rei. Temos prazer, sempre temos prazer, em partilhar com Ele os nossos bens. Tudo o que temos prazer em partilhar com Ele. Tudo o que temos é dele. Tudo o que somos é dele. Inclusive a nossa própria vida, o nosso próprio coração, o nosso ser integral. Porque ele nos comprou quando veio, viveu, morreu e derramou o seu sangue por nós. Na sua presença, temos prazer em obedecê-lo, sua palavra, sua ordem, sua determinação. Temos prazer também em anunciá-lo. Anunciá-lo aos nossos compatriotas, familiares, amigos. Temos prazer em anunciar ao mundo que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei do seu povo e de todos os povos do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, muito obrigado pela exposição da Tua Palavra em Mateus 2, de 1 a 12, que nos revelou o Rei Messias, nascendo e vivendo por nós, e morrendo na cruz por nós. Que Jesus possa reinar sempre em nosso coração, para o servirmos com alegria, devoção, com tudo aquilo que temos e somos, a fim de que um dia venhamos morar com Ele em seu reino para sempre. Em nome de Jesus, nosso Rei e Salvador. Amém.